Olá, sou o professor de História Maciel Henrique Carneiro da Silva, coordenador do projeto de extensão Mulheres Negras e Empoderamento, a participação feminina na formação do Terreiro Santa Bárbara, Nação Xambá, Olinda. Quero dizer inicialmente que a ideia do projeto no contexto de realização da primeira Semana de Consciência Negra do IFPE Campus Recife. Chegaram para mim 4 jovens estudantes do próprio IFPE, Campus Recife, trouxeram a ideia e me provocaram para que eu escrevesse o projeto. Então, qual o objetivo geral do projeto? Compreender narrativas, memórias, de mulheres negras empoderadas da nação Xambá. Promover e apoiar o empoderamento também de lideranças femininas atuais, pela promoção de eventos, pesquisas compartilhados entre o Campus Recife, o IFPE do Campus Recife e a referida comunidade, porque são décadas e décadas de luta. Mas quem são as mulheres fundadoras? Temos a Maria Severina Paraíso, Mãe Bill, e a Lorixá, fundadora da casa no novo espaço chamado o bairro São Benedito, Olinda, Portal do Gelo. Uma liderança feminina que comandou a casa por mais de 40 anos. Ela é quem consolida verdadeiramente a nação Xambá no Portão do Gelo. Bom, também tem tia Luísa, Iabá e mentora intelectual de Mãe Bill, fundadora da primeira associação de moradores do bairro, uma figura de organização política, de organização social e que, juntamente com Mãe Bill, eram parceiras nessa consolidação desse novo espaço no Portão do Gelo. Também temos tia Laura, que é Iabá, administradora da casa, comandante da cozinha de santo, muito amiga de Mãe Bill, e que, por suas atribuições cotidianas, fez inúmeros registros escritos do terreiro, preservando assim uma memória escrita, enquanto Madinha Tila era uma memória oral forte no terreiro, ela era responsável por uma memória escrita e também responsável pela cozinha. Meu nome é Viviane Santana, eu sou extensionista do NEAB e vou falar sobre a comunidade onde se encontra o terreiro de Santa Bárbara Ailê Axé Amegui, conhecido como Terreiro Portão do Gelo. O quilombo urbano do Portão do Gelo está localizado em São Benedito, Olinda, Pernambuco. A comunidade onde está o Terreiro de Santa Bárbara se expande por 3 bairros que ficam entre Recife e Olinda. São eles Beberibe, Peixinhos e São Benedito. O bairro de Beberibe possui 8.856 habitantes, sendo sua maioria 4.625 mulheres e 4.321 homens. Racialmente, pardos e pretos são a raça que predomina a região, 55,61% e 11,12% da população, respectivamente. No bairro de São Benedito, a população tem 2.479 habitantes, sendo 1.331 mulheres e 1.148 homens. O bairro de Peixinho é o bairro que tem maior população, com 36.133 habitantes, sendo 19.375 mulheres e 16.756 homens. Não foram obtidos dados raciais nem socioeconômicos da população dos últimos 2 bairros de Olinda. Em 1937, foi dada uma certa liberdade religiosa, porém, o Estado se valia de que as religiões tinham que seguir a ordem pública e bons costumes para fazer uma ofensiva aos terreiros, que foi o que aconteceu aqui em Pernambuco sob o comando de Agamenon Magalhães. Com 8 anos de fundação, o terreiro de Santa Bárbara foi arrasado em 1938. A polícia confiscou imagens, objetos sagrados e levou a fundadora Ielorixá Maria Oiá para prestar depoimento na delegacia. Após esse episódio em Olinda, o Terreiro Portão do Gelo foi o único terreiro da tradição Xambá que resistiu à repressão de 1930. Depois do fechamento da polícia, as celebrações só aconteciam clandestinamente, até que em 1950, uma mulher de extrema importância para o terreiro de Xambá, Severina Paraíso da Silva, a Ialorixá Mãe Bill, reabriu o terreiro de Santa Bárbara. Apesar das dificuldades, o Xambá sempre mostrou determinação, assim como as mulheres incríveis que lutaram para reabrir ele. O Memorial Severina Paraíso da Silva é um dos patrimônios mais importantes que o povo possui e foi em 1993, alguns meses depois do falecimento da Mãe Bill, que Adeildo Paraíso da Silva, seu filho e sucessor na condução do terreiro, convocou seus filhos de santo Antônio Albino, Hildo Leal e João Monteiro para que elaborassem o projeto para a construção do memorial. Com as pesquisas realizadas e identificação de acervos fotográficos, conseguiram tornar o projeto do Memorial Severina Paraíso da Silva em realidade.
O museu é composto por fotografias, textos, objetos e documentos. Eu me chamo Maria Vitória Santiago, sou extensionista do NEABI e vou falar sobre a participação feminina no terreiro de Xambá. Em 1930, Maria Oiá inaugurou o próprio terreiro, a Rua da Mangueira, no bairro de Campo Grande, no Recife. O babalorixá, Arthur Rosendo, iniciou muitos filhos de santo, tendo muitos deles aberto terreiro. Entre eles destacou-se Maria das Dores da Silva, Maria Oiá, iniciada em 1932. A saída de Iaiuô de Maria Oiá foi realizada sem toque dos tambores e cantada em voz baixa, ainda devido à perseguição que entretanto persistia. Com a conclusão da sua iniciação, recebeu no barracão as folhas, a faca e a espada das mãos de seu babalorixá, que realizou ao meio-dia o ritual de coroação de Oiá no trono. Uma repressão policial do Estado Novo fecha sua casa em 1938, fazendo com que a Grande Mãe entrasse em depressão e morresse no ano seguinte. Com a morte de Maria das Dores da Silva, o terreiro passa a ficar sob as responsabilidades de Severina Paraíso da Silva, Mãe Bill. Mãe Bill foi uma grande matriarca da nação Xambá, ajudando a comunidade em que vive e atuando financeiramente. Quanto à formação e manutenção do terreiro com Mãe Bill, após a morte de Arthur Rosendo, podemos notar que a mudança do endereço foi necessária, pois se mesclava o interesse por uma localidade própria que abrangesse todos ou pelo menos boa parte dos integrantes do terreiro. O terreiro Santa Bárbara, antes da morte de Severina Paraíso da Silva, a grande matriarca do culto Xambá, era conhecido como Xangô de Mãe Bill, tanto pela comunidade quanto pelos frequentadores e visitantes do terreiro. Portanto, denominá-lo ou redescrevê-lo como nação e ou culto Xambá é recente e também uma forma de reestruturação e africanização. Sobre a atual hierarquia, tem como babalorixá Adeildo Paraíso da Silva, Paivo, que é o filho de Mãe Bill, e a lorixá Maria de Lourdes da Silva, tia Lourdes, como padrinho Maurício César da Silva e madrinha Nidinha de Iemanjá. Olá, sou Dília Araújo, sou responsável pelo planejamento e execução das atividades do projeto e falarei um pouco sobre o andamento delas na pandemia. Bem, é interessante falarmos sobre algumas atividades realizadas pouco antes da suspensão das aulas. No dia 7 de março, visitamos o Memorial Severina Paraíso, que se localiza ao lado do terreiro, e estivemos em reunião com Maria do Carmo de Oliveira, popularmente conhecida como Cacau, uma liderança feminina, e Hildo Leal, historiador do local. No dia 11 de março, ocorreu a primeira reunião aberta à comunidade do IFPE Campus Recife, do NEABI, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, onde tivemos uma oportunidade para apresentarmos a pesquisa e seus objetivos. Com a pandemia do Covid-19, tornou-se necessário o distanciamento social e, portanto, foi necessário pensar em atividades alternativas. Demos continuidade às leituras, dando ênfase em autoras negras e indígenas, de Jamila Ribeiro, Angela Davis, Ângela Figueiredo, entre outras. Além disso, iniciamos o planejamento de postagens na rede social Instagram do NEABI. Podemos apontar, dentre muitas, algumas atividades em destaque. Projeto Wakanda, uma série de postagens durante 3 semanas que apresentou filmes e séries com protagonismo afro-indígenas. Uma live sobre a situação dos povos indígenas durante a pandemia do coronavírus, em parceria com o NEGED, Núcleo de Gênero e Diversidade do Campus Recife. Um podcast sobre ancestralidade indígena em parceria com a cantora e arte educadora pernambucana Ciba Carvalho, indígena da etnia Puri. Uma série de posts durante 3 semanas de recomendação de livros com protagonismo afro-indígenas, dentre outras publicações. Com isso, temos o objetivo de trazer discussões tão necessárias durante a pandemia, bem como dar seguimento aos objetivos da pesquisa. E para finalizar, diante desse gravíssimo contexto de pandemia do Covid-19, estamos confeccionando questionários escritos para serem aplicados no terreno e também no próprio IFPE, no intuito de construirmos saberes e uma memória sobre o tema do empoderamento feminino negro, sobre gênero, sobre racismo estrutural e religioso,
E com o retorno das atividades, temos a intenção de voltarmos ao plano das rodas de conversa e oficinas. Quanto aos questionários, as informações poderão ter uso pedagógico no âmbito do IFPE e serão arquivados no NEABI. Agradecemos a valiosa ajuda de Maria do Carmo de Oliveira e também do historiador Hildo Leal Rosa. Muito obrigado.